Duas pessoas, o mesmo bairro, o mesmo emprego, mais ou menos o mesmo salário. Só que, para quem olhava de fora, só um deles parecia rico. Diego tinha um carro do ano, sempre um lançamento de celular na mão, roupa de grife, viagem internacional pelo menos 2 vezes por ano. André dirigia um carro de 10 anos, usava a mesma mochila desde a faculdade e nunca postava nada. Se você perguntasse para qualquer pessoa daquele prédio quem dos dois era rico, a resposta ia ser óbvia. E ia estar completamente errada. Essa história real é sobre dinheiro e o final vai incomodar bastante gente que confunde aparência com patrimônio. Fica até o fim, porque tem uma virada no meio que muda tudo. Vamos voltar ao início. Diego e André tinham 26 anos, ganhavam praticamente o mesmo salário, por volta de R$ 6.000 por mês. Os dois sonhavam com a mesma coisa, ter uma vida boa, ser respeitado e não depender de ninguém. Só que a definição de vida boa para cada um era diferente. Para Diego, vida boa era ser visto, tendo uma vida boa. Ele financiou um carro importado, a parcela comia quase 40% do seu salário. Trocou de celular todo ano, sempre no cartão, sempre parcelado em 12 vezes. Alugou um apartamento maior do que precisava, num bairro mais caro do que podia, porque o endereço fala por você. André fez o oposto, continuou no apartamento pequeno que morava, manteve o carro velho, que funcionava muito bem, só não impressionava ninguém. E todo mês, antes de gastar qualquer coisa, ele separava 20% do seu salário e investia. Não em nada sofisticado, só um fundo simples de renda fixa, e depois de um tempo, algumas ações de empresas que pagavam dividendos. Aqui está a primeira lição real, e ela é simples. Rico não é quem gasta mais, é quem guarda mais antes de gastar. Isso tem um nome. Chama-se pagar-se primeiro. Antes de qualquer conta, qualquer boleto, qualquer vontade, uma parte do dinheiro vai direto para construir patrimônio, andando R$ 20.000. E aqui entra a segunda lição, a mais importante de todas. Existe uma diferença enorme entre ativo e passivo. Um ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso, um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso todos os meses. O carro importado de Diego era um passivo, ele desvalorizava, gerava seguro caro, gerava manutenção cara e ainda por cima gerava parcela. As ações e investimentos de André eram ativos, todo trimestre, sem ele fazer nada, um dinheiro extra caía na conta dele, vindo de dividendos. E o que André fazia com esse dinheiro? Reinvestia de novo e de novo. Isso é o que separa quem enriquece de quem só parece rico. Reinvestir os ganhos em vez de gastar os ganhos. Cada dividendo que André recebia virava mais ações. Mais ações geram mais dividendos. Esse ciclo, com o tempo, vira uma bola de neve. É o famoso efeito dos juros compostos, que Einstein teria chamado de a força mais poderosa do universo. Não interessa se a história é verdadeira ou lenda, ou o efeito é real e mensurável. Enquanto isso, Diego estava preso num ciclo diferente, o ciclo da inflação de estilo de vida. Toda vez que o salário dele aumentava, os gastos aumentavam juntos. Ou, mais rápido ainda. Ganhou um aumento, trocou de celular, ganhou um bônus, fez uma viagem no cartão. O padrão de vida dele crescia na mesma velocidade que a renda, então nunca sobrava nada. Ele ficava mais rico no papel e mais pobre na prática, porque cada real extra já tinha destino antes de cair na conta. 4 anos se passaram, Diego já estava no segundo apartamento alugado, maior, ainda financiando o carro, agora o terceiro em 4 anos. André continuava discreto, mas o patrimônio dele passava de R$ 80.000, incluindo uma pequena reserva de emergência equivalente a 6 meses de suas despesas. Reserva de emergência é a terceira lição e é a menos glamourosa de todas. Mas talvez a mais decisiva. Quando o carro de André quebrou, de verdade, ele pagou o conserto à vista, sem tirar um centavo dos investimentos. Quando o carro de Diego teve um problema sério no motor, ele não tinha nenhuma reserva. O financiamento já consumia quase metade do seu salário. A solução dele foi parcelar o conserto no cartão de crédito, na taxa de juros mais alta que existe no sistema financeiro brasileiro. A dívida no cartão foi crescendo, Diego começou a pagar o mínimo da fatura, e aí a matemática vira contra você. Quando você só paga o mínimo,
Os juros compostos que antes trabalhavam ao favor de André passam a trabalhar contra Diego. A mesma força que constrói patrimônio de um lado destrói patrimônio do outro. Foi esse momento que veio a virada que ninguém esperava. Precisando de dinheiro rápido, Diego pediu ajuda a André. O cara do carro velho, da mochila surrada, que ele sempre viu como o que não tinha nada na vida. E André, sem alarde nenhum, conseguiu ajudar. Não porque ganhava mais, ganhava praticamente o mesmo salário desde o início. Ele conseguiu ajudar porque 8 anos depois, o patrimônio dele já passava de 200 mil reais. Construído em silêncio, sem story, sem ninguém saber. Diego, que sempre pareceu rico dos dois, estava endividado, sem reserva e dependente de um favor. André, que ninguém nunca chamou de rico, tinha liberdade financeira de verdade. Essa história se repete todos os dias, em todo lugar, só que em versões diferentes. E ela deixa 3 lições que valem para qualquer salário. Não interessa se você ganha 2 ou 20 mil reais por mês. Pague-se primeiro. Separe uma parte do que ganha antes de gastar qualquer coisa, mesmo que seja pouco. O hábito importa mais do que o valor no início. Segunda, entenda a diferença entre ativo e passivo. Segunda, entenda a diferença entre ativo e passivo e prefira comprar coisas que geram dinheiro em vez de coisas que só parecem valer dinheiro. Reinvista os ganhos sempre que puder. É isso que transforma um valor pequeno em patrimônio real com o tempo. Terceira, construa uma reserva de emergência antes de qualquer luxo. Ela é o que separa o imprevisto de uma crise financeira. Rico de verdade quase nunca parece rico, porque enquanto todo mundo está gastando para parecer, ele está guardando para ser. E aí fica a pergunta na sua vida, hoje, você está mais perto de ser o Diego ou o André? Deixa a resposta sincera aqui nos comentários. Às vezes é mais fácil admitir isso para um estranho do que para si mesmo. Se esse vídeo te fez pensar em alguém que você conhece, mande para essa pessoa. E se você quer mais histórias reais assim sobre dinheiro e decisões que mudam vidas, se inscreva no canal. Toda semana tem uma nova história por aqui.